Portugal continental, onde a terra acaba e o mar começa. Mar por vezes tempestuoso, quase sempre violento, impenetrável e perigoso. As ondas do largo e as tempestades de inverno estão lá para o testemunhar. O nome dos grandes conquistadores ecoa na nossa memória. O infante Dom Henrique, Vasco da Gama, Magalhães, nomes célebres que fizeram história de Portugal. Mas hoje, o tempo das conquistas terminou e a verdadeira riqueza de Portugal está submersa perante as falésias que percorrem o país de norte a sul. Para a descobrir fomos encontrar Carlos Osório, pescador submarino. Carlos, quais são as espécies com interesse para a pesca submarina aqui em Portugal continental? Aqui nas nossas costas é muito comum encontrarmos o sargo. Posso dizer que o sargo é o peixe que normalmente se pesca todos os dias. É muito raro vir à pesca e não apanhar pelo menos um sargo. É um peixe bom para comer, portanto, há em praticamente todo o tipo de fundo, todo o tipo de costa e em todo lado, do norte e sul. Portanto, é sem dúvida o peixe mais comum. Fora isso, temos safios, temos abrótias, guiões, bastante marisco, santolas, navalheiras, cavacos ou bruxas. Em termos de peixe, depois conforme um bocadinho a costa e a zona, podemos ter também corvinas, meros, parvos, sargos veados e o peixe que normalmente mais ambicionamos apanhar é o robalo. O robalo, tal como o sargo, também está presente em todo o país, praticamente todas as costas e praticamente todo o tipo de pesca. É mais comum de inverno ou no norte, mas poderemos sempre apanhar. Portanto, é um peixe, vá lá, o peixe maior, de maior porte, que se poderá apanhar no dia a dia e daí ser o mais procurado. A arma mais utilizada na pesca ao buraco é sem dúvida a 75. Talvez a arma que vocês mais vão ver utilizar no filme. Eu praticamente só utilizo uma 75 ou então uma 83. É muito raro usar armas maiores, portanto, depois só passo para uma de metro, mais do que metro nunca, e é quando pesco em baixos afastados da costa ao agachon. O resto utilizo sempre 82 ou 75. Normalmente gosto muito, nestas armas mais pequenas, de utilizar o arpão de 6 mm, barbela simples, elásticos de 16. Isto torna o tiro muito rápido e muito eficaz. Só passo para o arpão de 6,5 e dupla barbela na arma de metro, exatamente para pescar o agachon, de forma a haver menos hipóteses de perder peixe. Em relação ao fato, como as águas cá são muito frias, mesmo no verão, raramente no fundo ultrapassam os 16, 17 graus, eu uso sempre casaco de 7 mm. No inverno uso também calças em 7 mm, só no verão é que passo para as 5. Em relação às barbatanas, e conforme a profundidade, gosto muito destas palas bate da Homer, são numa fibra de vidro especial. Estas é um modelo short, portanto é um modelo muito indicado para o nosso tipo de pesca, até aos 15 metros e para caçar na espuma ou ao buraco. São mais curtinhas, têm uma resposta mais rápida. Se caço um bocadinho mais fundo ou agachon, tenho aqui o modelo Wise da Homer,
que dentro da água é completamente invisível. Sem dúvida que para o agachão é um ponto forte. Para pescas mesmo mais profundas, para baixo dos 20 metros, utilizo então umas barbatanas de carbono.
animal na casa dos 6 kg, um belíssimo exemplar de robalo. São realmente os melhores troféus que se podem apanhar aqui nas nossas águas. É um peixe muito bonito.
contrário do que se pensa, a água de inverno é muito mais limpa do que de verão. De verão, devido ao calor, há uma série de micro-organismos e algas que tornam a água muito verde. De inverno não, de inverno, como a água é bastante mais fria, quando o mar está calmo, ficam águas limpíssimas, azuis, às vezes com mais de 20 metros de visibilidade. Aí sim poderemos fazer grandes pescas de sargos e robalos. É também a altura do ano em que o peixe se aproxima mais da costa para desovar e portanto, é a altura do ano em que é mais fácil encontrar grandes quantidades de sargos ou robalos na mesma zona. Em relação ao sargo, vê-se também grandes considerações de sargos no filme. Explica-nos um pouco a sua pesca. O sargo, como já disse, é o peixe mais abundante. Portanto, a melhor forma para apanharmos grandes quantidades de sargos é em tocados, normalmente em baixos afastados da costa. Aí é um pouco como o robalo, dá-se sempre o cardume em bola à volta da pedra e o objetivo é fazê-los entocar, ou seja, o que eu tento é primeiro estudar bem a zona, portanto não disparo logo que os vejo, estudo bem o tipo de pedra, vejo por onde é que eles começam, quando eu me aproximo começam a entocar, porque zonas é que entram, e depois nos primeiros tiros cá fora também normalmente me dirijo sempre aos maiores e tento fazer tiros mortais. Um de um lado, outro do outro, tentando sempre que o peixe se sinta mais protegido dentro da pedra. Quando eles entocam, faço sempre o mesmo tipo de tática, ou seja, tento arpoar os maiores exemplares nas entradas, vou alternando as entradas, de forma a que o peixe se sinta bastante protegido no interior da pedra e depois, conforme as entradas forem melhores, vou alternando e vou apanhando o peixe lá dentro. Temos aqui o colete de pesos. Tem 4 bolsos no interior, as costas, mais 2 aqui de lado. Pode levar aqui 4 e é muito bom para poder separar, não levar tanto chumbo aqui na cintura. Isto no final do dia é um descanso para os rins incrível. Já agora, temos aqui a nova lanterna, a mini micra. É engraçado que isto escusa de ir aqui no braço, tem aqui um botãozinho, a pessoa quando quer só com uma mão, é só puxar, depois usa, quando deixa de ter outra vez, sobretudo quando se caça na espuma, não é preciso estar sempre com a lanterna no braço, é muito mais prático, encaixa, pode-se rodar em 4 posições para baixo, de maneira que a pessoa gosta mais. Normalmente uso assim, porque ela assim está travada e não sai. Quando quer tirá-la, rodo para cima, carrego no botão, é super prático e é um bom sistema, sem dúvida.
Vai, diz. Então, Carlos, como é que é? A água está ótima? Pá, há os voos chargos, podes ver. Olha o lobo deste bicho. Excelente. Diz este é o Muito bom. passo. Sim, senhora. Tá, são sargos caldeirões, tudo sargos de perto de 2 kg. Muito bom. Começar. Graças. Uns 13 graus. Frio. Ou vamos bem preparados para o frio ou vai ser complicado. Não é o suficiente. Bora. Bora que já se faz tarde.
Criámos uma saia meio oval. No mesmo buraco. É giro, acontece com frequência as saimas andarem nos buracos dos ovalos. Sempre são dois bichos engraçados.
Aqui temos a sonda com o GPS incorporado. Hoje em dia a tecnologia é tão avançada que sem uma boa sonda é quase impossível descobrir as boas pedras e as zonas virgens. O GPS permite marcá-las com uma precisão quase milimétrica e aí voltarmos sempre que quisermos. E agora, calmamente, escolho o melhor sítio para apertar o barco. Vê-se no filme grandes concentrações de robalos. É frequente ou acontece uma vez no ano? Dependendo da estação do ano e do local, pode ser ou não frequente. Não podemos dizer que é todos os dias, claro que não, mas em condições ideais é possível irmos com essa ideia, ou seja, sabemos que em determinada altura do ano e em determinado local é muito provável encontrarmos uma grande concentração de robalos. Normalmente, quando os robalos estão fora, tipo numa baixa, numa zona em que sabemos que há buracos, é muito normal encontrarmos o cardume todo em água livre, à volta do buraco. Aí convém tentar apanhar os maiores e com tiros perfeitos, porque ao final de um tiro ou dois eles desaparecem, vão todos entocar. Portanto, aí normalmente posso até fazer 2, 3 mergulhos em que não disparo e tento apanhar um robalo ou dois grandes com tiros perfeitos, mortais. Depois, quando deixamos de vê-los em água livre, já sabemos que eles estão entocados. Portanto, aí vamos aproximar dos buracos. No início é normal eles estarem à entrada dos buracos, portanto convém também dar tiros mortais e em grandes. Portanto, procure sempre os grandes, porque o robalo nunca é um peixe de ficar muito tempo no buraco. Portanto, temos a hipótese de dar 3, 4, 5 tiros e aí convém apanhar peixes grandes, porque se vamos apanhar peixes pequenos, vamos dar na mesma os 5 tiros, ou seja, é importante dar tiros mortais, mas sabemos que eles nunca se vão aguentar muito tempo. Outra forma que se pode apanhar é o tradicional agachon, que basicamente é como os apanhamos na espuma. Vemos os robalos, ficamos quietinhos e esperamos que eles se aproximem. Portanto, aí não há grande técnica, é a técnica de um agachon normal, o mais imóvel possível, esperar que o peixe se aproxime. Ou então, poderemos apanhá-los também na laminária. É muito engraçada a pesca na laminária, porque normalmente os robalos estão paradinhos, eles sentem-se protegidos no meio das laminárias, é como se estivessem praticamente entocados. Daí tem que se andar muito devagarinho por cima das algas e com muita atenção para ver se vemos um robalo. Quando o vemos, portanto, tem que ser um tiro relativamente rápido, porque ele não fica muito tempo imóvel, mas normalmente temos tempo para apontar bem e fazer um tiro mortal.
Mais uma excelente caçada de robalos. É sempre um peixe que dá muito prazer apanhar.
robalos, pá. Mas cabeçudos, hein? No Gordinhos. Lindo. No Dançachinho, Borrego. hein? Lindo, lindo. Dois belos robalos aqui ao final do dia, pá. 7 kg e tal, pá, aí cada um. Grandes bichos.